dois fatores que intensificam e prolongam o sofrimento. Esses dois fatores eu mencionei-os no vídeo anterior, me reportando a questão do sofrimento e colocando-os como muito importantes na geração, manutenção, prolongamento do sofrimento. Então, um deles foi caráter rígido, personalidade rígida. E o outro, não saber lidar com o próprio mundo interior, com seus pensamentos, suas emoções, sentimentos e reações. Mas hoje, neste vídeo, eu quero me prender à questão do caráter rígido, porque ele é fundamental na base de qualquer sofrimento, ou melhor, da maioria dos sofrimentos, está uma personalidade rígida ou comportamento inflexível e resistente à mudança. Uma pessoa com o caráter rígido, ela pode ter muita dificuldade em se adaptar às novas circunstâncias. Ela pode ser intransigente em suas opiniões e relutante em aceitar diferentes perspectivas. E aí, como consequência disso, essa rigidez pode limitar a capacidade de uma pessoa de se ajustar às situações em constante mudança e pode afetar negativamente seus relacionamentos e interações consigo e com os outros. Então, na prática, como é que é isso? Vamos ver uma pequena mostra do caráter rígido. Uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o contraditório. Você está conversando com uma pessoa, você não concorda com o que ela fala, expressa a sua opinião, ela reafirma o que havia dito, você discorda, contra-argumenta e ela começa a ficar com raiva. Então, isso é uma amostra, uma pequena amostra da personalidade rígida. A pessoa com uma personalidade mais flexível, ela é mais capaz de ouvir o outro, de pensar, refletir, mesmo que não concorde, mantém sua opinião, mas não se aborrece com o fato do outro não concordar e ter uma opinião divergente, diferente. Então é um funcionamento, digamos, nesse caso aqui, bem mais saudável. Enquanto que no da personalidade rígida, a pessoa se magoa com facilidade, se melindra com facilidade, a pessoa se aborrece com, às vezes, pequenas coisas. E na base, por exemplo, de boa parte dos sofrimentos, a gente encontra a personalidade rígida, né? Por exemplo, uma pessoa que desenvolve medos, né? Ela tem uma dificuldade muito grande de refletir a respeito do próprio medo. Ela convenciona para si mesma, e não pense que isso é uma coisa consciente, se passa em áreas do próprio inconsciente que determinada situação negativa e ameaçadora é verdadeira e ela passa a interagir com aquilo que está na mente dela como se realidade fosse. E para ela se torna realidade. Para a pessoa de personalidade rígida, em certas faixas de funcionamento, não há uma distinção clara entre aquilo que é crença, imaginação e realidade. Então, ela pode sofrer por conta de um pensamento. Quantas pessoas eu já atendi que sofriam porque passaram a acreditar em coisas que, a uma análise um pouquinho mais detalhada, a pessoa verifica
que não têm razão de ser, mas elas sofriam por conta disso, né? Eu contei em outro vídeo que no ano de 1999 atendi várias pessoas a partir de outubro de 1999 em pânico, apavoradas, porque acreditavam que o mundo acabaria à meia-noite de 1999. Então, por que elas estavam sofrendo? Por algo real? Não, por uma crença, né? Por uma crença. Elas passaram a acreditar nisso. Então, tem gente sofrendo por inúmeras coisas. Mas vamos deixar de lado o aspecto da crença. Vamos pegar, por exemplo, uma perda. Acaba um relacionamento, um namoro, um casamento, um relacionamento. E um dos parceiros, cônjuges, passa ou entra num sofrimento intenso, porque o relacionamento acabou. Pode entrar em depressão, né? Sentir-se mal. A pessoa está sofrendo porque amava muito o outro? Normalmente não. Ela está sofrendo por conta da personalidade inflexível. Ou seja, aquilo não podia ter ocorrido, né? Como é que ele ou ela foi fazer isso comigo? Não tinha o direito de fazer isso. Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão compreensível. Então, como é que vem com essa história de que não gosta mais de mim? E a pessoa não aceita. E aí, ou se recolhe no seu próprio sofrimento, ou passa a assediar o outro, tentando convencê-lo ou convencê-la a mudar de ideia, né? Tem aquela música que diz: se eu fosse você, voltaria para mim, né? Então, isso tem a ver com uma personalidade rígida. A pessoa não se adapta, não se ajusta com facilidade às mudanças que ocorrem. E ela quer que a situação reverta e volte a ser como ela acha que deveria ser. Então, isso produz muito sofrimento. Mas você acha que a pessoa que tem a personalidade rígida, ela percebe e aceita que tem a personalidade rígida? Na maioria das vezes, não. A pessoa não consegue perceber. Ela considera que aquele funcionamento é o funcionamento normal dela e que ela está com a razão, ela está sofrendo por conta ou do outro ou de alguma situação e que ela tem que encontrar um meio de reverter aquele estado de coisas. Então, o sofrimento é intenso. Vamos pegar um outro exemplo. Morre uma pessoa muito querida. Então, o sofrimento é natural, né? Houve uma perda afetiva considerável. E aí a pessoa vai entrar no luto, e o luto é diferente para cada um, né? Em uns dura mais tempo, em outros dura menos tempo. Mas o que é o luto? O processo do luto é um ajustamento interno à mudança que ocorreu. Aquele sentimento que estava investido naquela pessoa, ele se retrai, vai para dentro, para passar por um processo de realocação daquela energia. Desinveste daquele objeto que não existe mais para aquela energia afetiva ser reinvestida em outras pessoas, em outras coisas. E isso leva algum tempo, né? Que pode ser de um mês, de meses para outros. Mas quando a personalidade é muito rígida, né, inflexível, fica uma frasezinha lá dentro. Não era para isso ter ocorrido. Não era para isso ter ocorrido.
e a pessoa não aceita que seja daquela forma. E aí o sofrimento se prolonga indefinidamente, porque a pessoa não passa pela segunda morte. A primeira morte é a morte real, concreta. A pessoa não existe mais neste plano. A segunda morte é interna, é a redistribuição da energia afetiva que estava investida naquele que se foi. E o processo da não aceitação impede que isso ocorra. E uma parte da pessoa fica impedindo que ocorra, e isso não é consciente, e aí o sofrimento se prolonga indefinidamente, porque para que não ocorra, o sofrimento precisa estar presente, pela não aceitação da realidade. Né? Então, rigidez é uma característica de personalidade baseada na inflexão, na tentativa de exercer controle sobre o incontrolável, gerando por conta disso um estado de tensão permanente, um sentimento de apreensão, como se alguma coisa desagradável, ruim, fosse acontecer a qualquer momento. Pode-se sair disso? Claro que pode. E nós vamos falar mais adiante na sequência desses vídeos, dessa série, que é Transformação da Mente. Um abraço.